Na parte anterior, tínhamos visto o conceito básico da pilha. Se tem alguma dúvida, volte à aula anterior. Agora, nesta aula, iremos ver como codificar essa estrutura. Então, saber quais são os elementos que podemos utilizar para codificar a pilha. Lembrando que o tipo abstrato de dados não define como ele será implementado, apenas descreve uma assinatura, que é um conjunto de operações que pode ser efetuadas sobre aquele tipo abstrato de dados. Porém, quando vamos codificar essas operações, precisamos usar alguns elementos que serão providos pela linguagem de programação usada, como vetores, registros, ponteiros. Então, uma possibilidade é utilizar vetores, dado que eles permitem armazenar uma coleção de dados. Então, uma pilha que usa um vetor é conhecida como uma pilha estática. Na unidade 2, veremos como codificar uma pilha dinâmica, usando para isso listas encadeadas. Então, antes de prosseguir, pause a aula e tente rascunhar em papel como seriam as operações de empilhar e desempilhar. Então, ao usar um vetor como estrutura de dados para nossa pilha, precisamos saber em qual posição do vetor o elemento deve ser empilhado e saber também quando a pilha encheu, ou seja, precisaremos de uma operação que irá verificar se a pilha está cheia ou não. O que vamos precisar para codificar nossa pilha? Quais os elementos básicos? Então, temos que utilizar registros, funções, ponteiros, alocação dinâmica. Então, caso necessário, revisem esses conceitos usando material de linguagem de programação. Então, temos aqui a sintaxe básica para definir qualquer tipo de dados. Mas no caso da pilha, qual elemento que teremos? Então precisaremos de um vetor. O vetor veio com dado tamanho para armazenar nossos dados. Neste caso, definimos que esse tamanho máximo seria 10. Porém, uma forma melhor de definir isso é usar uma constante para definir o tamanho do vetor. Por quê? O que vocês acham? Mais à frente veremos melhor esse benefício. Então, além do vetor, teremos também a variável topo, que irá indicar em qual posição deveremos adicionar um elemento. A operação cria pilha. Então, a operação cria pilha irá alocar uma área de memória para a nossa pilha, irá inicializar o atributo topo com valor 0. Irá retornar essa pilha para a função chamadora. As operações que verificam se a pilha está cheia e se a pilha está vazia. Então, para verificar se a pilha está cheia, verificamos se a variável membro, topo, é igual a max. Mas o que é max? Vocês estão lembrando o que era o max? Onde foi definido? Então, max é o máximo de elementos que uma pilha pode ter. E foi definido lá no início da descrição da pilha, da estrutura da pilha. Então, agora imagine se a gente não tivesse utilizado essa constante, tivesse mantido lá apenas a definição do 10 lá. Então, teríamos que ter utilizado o 10 lá na descrição do tipo abstrato e deveríamos também descrever aqui o 10. E se a gente quisesse modificar, teríamos que modificar nesses dois locais. Além disso, a questão de legibilidade, o max nos dá uma melhor legibilidade. É mais fácil você associar o que significa esse max do que ter um número solto aqui, um 10, por exemplo. Já para verificar se a pilha está vazia, basta a gente verificar se topo é igual a 0. Dado que topo é igual a 0, significa que eu vou estar adicionando na posição 0, ou seja, não existe nenhum elemento na minha pilha ainda. Aqui eu apresento as operações de empilhar, desempilhar e topo. A operação empilha faz duas coisas. Ela adiciona um elemento na posição topo e depois ela incrementa o valor dessa variável. Esta linha poderia ser escrita também da seguinte maneira. Então aqui eu estou quebrando aquela linha em duas linhas. Então, na primeira eu estou adicionando x na posição topo e na segunda linha estou incrementando a variável membro topo. Já a função desempilha retorna o elemento que está no topo menos 1.
e decrementa a variável topo. Lembre que a variável topo armazena um índice, onde será inserido o próximo elemento a ser empilhado, ou seja, o último elemento a ser empilhado está em topo menos 1. Similarmente, podemos escrever da seguinte maneira, podemos quebrar também em duas linhas. A primeira linha irá decrementar a variável topo. Na segunda linha irá retornar o valor que está na posição topo menos 1, já que foi incrementado. Já a operação topo irá apenas retornar o elemento que está no topo menos 1. Aqui mostramos uma aplicação ou função cliente, que irá testar a estrutura codificada. O que será impresso aqui? Aqui é uma boa hora para a gente pausar e testar o que foi codificado. Na parte seguinte, iremos mostrar as aplicações de pilhas. Até logo!